Bom dia, oitavo ano, tudo bom? Bom, nós paramos nossos conteúdos nos últimos exercícios, foram até a página de número 43, tá? Eu coloquei vídeo de correção, não corrigi todos, mas eu corrigi a maioria, tá, pessoal? Não deixem de estar enviando os exercícios com as respostas, tá? Bom, na página de número 44, nós vamos prosseguir com números representados em notação científica, tá? Então, isso aqui está na página 44. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, gente, ó, realizar os cálculos que envolvem números muito grandes ou muito pequenos, tá? Então, para a gente facilitar a nossa vida na hora de utilizar números que são extremamente grandes ou extremamente pequenos, nós vamos reescrever esses números utilizando uma potência de base 10. Então, não é nada de novo, porque potência, nós vimos fizemos bastante exercício de potenciação, e agora nós vamos à potência de base 10, tá? Então, pessoal, um exemplo de onde são utilizados esses números que são ou extremamente grandes ou pequenos. Medidas astronômicas, distâncias entre planetas. Por exemplo, quando eu estou falando de vírus, que nem agora a gente fala muito de Covid-19, quando a gente está falando do vírus, o vírus é um extremamente pequeno, tá? Qualquer vírus, não só o Covid, qualquer vírus é utilizado números extremamente pequenos. Como que eu vou fazer para representar esses números utilizando uma potência de base 10? Gente, é muito fácil. Existem duas maneiras. Quando o número é muito grande ou quando é pequeno. Como que eu vou saber qual que eu vou saber a diferença? Se o número começa com zero, eles são os números pequenos. Se ele começa com qualquer número, exceto zero, são números grandes. Então, o que eu vou fazer, gente? Para escrever em potência de 10, eu vou retirar todos os meus zeros. Se eu retirar todos os zeros daqui, vai sobrar exatamente qual número para eu trabalhar? O 1,2. Então, não vai mudar. Eu vou continuar com 1,2. Vou colocar sempre vezes 10. Por que vezes 10? Porque eu trabalho com potência de base 10. E aí, eu vou fazer o que, gente? Depois do primeiro número, eu vou contar todas as casas que eu tenho. Tá? Eu vou contar todas as casas que eu tenho. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que vai ser esse 9? Esse 9 será o meu expoente. Quando eu trabalho com potência, eu sempre tenho base e tenho expoente. Então, eu reescrevi o meu número. Lembra daqueles exercícios de regrinhas de potenciação? Quando a gente tem bases iguais, a gente aplica as regrinhas. Então, quando eu escrevo o meu número com potência de base 10, eu facilito os meus cálculos, tá? Por isso é fundamental saber escrever. Qual que é a outra forma de escrever quando o número é extremamente pequeno? Gente, agora eu vou fazer assim. Quando o número é pequeno, ó, eu vou tirar todos os zeros. Sobrou quem? 325. Só que aí, sempre, gente, sempre após o primeiro número eu acrescento a vírgula, tá? Sempre após o primeiro número acrescentamos vírgula. Coloca vezes 10. Por quê? Porque é potência de base 10, então todos vão ter base 10. Se tem base, tem que ter expoente. Só que nesse aqui é diferente do de cima. Quando lá no de cima, eu tiro o primeiro número e conto todas as casas. Quando ele começa com zero, eu conto todos os zeros que eu tenho. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Eu tenho 8. Então, o meu expoente é o número 8. Mas qual que é a diferença? Começou com zero, o expoente é negativo, porque aqui eu estou falando de um número pequeno. E aqui eu estou falando de um número extremamente grande. Ele é tão pequeno que ele é negativo, tá ok? Ele é um número menor do que zero, tá? Então, recapitulando, ó, começou com zero, conta todos os zeros e o expoente é sempre negativo. E eu vou explicar agora para vocês alguns exercícios, não vou fazer todos, tá? Vou explicar só alguns, porque aí com base no que eu expliquei, vocês vão fazendo os demais. Então, o exercício 1 está na página 45, está assim, ó. Em cada item, completem os espaços indicados com a potência de base 10 correta. Então, nós vamos usar potência de base 10 em todos, para que o valor inicial não seja alterado. Gente, aqui eu escolhi dois, tá? Mas tem 6 exercícios no exercício número 1. Eu escolhi dois. Eu escolhi o primeiro, que é o que começa com o número 1, e escolhi o outro que começa com zeros, tá? Para vocês terem um exemplo de cada. Bom, gente,
Aquela explicação lá de cima, ele vai valer para a segunda lacuna que vocês vão preencher, tá? Porque, ó, aqui, ó, se é para preencher com base 10, todos vão ter isso aqui, ó. Todos. Vocês vão preencher 10 em todos. Ah, então o que eu tenho que fazer nesse exercício? Eu tenho que sair colocando 10 em todos. O expoente, tá? O trabalho de vocês aqui é o expoente. Então, pessoal, assim, acabei de arrumar aqui o meu... Aqui eu tava faltando um zero, eu acabei de acrescentar. Então, aqui, gente, aqui tá assim, ó, 15 vezes 10. Bom, aqui está o 15, então eu vou fazer assim, ó, tiro 15. Quantos zeros sobrou? 3. Então, aqui vai ser 10 elevado a 3. Ok? Tá? Então, coloquei lá o expoente 3 e acabou. Só que agora, ó, no segundo, eu não tenho mais o 15, eu tenho 1,5. Então, eu vou contar o número de casas após o número que tem a vírgula. Como tá 1, eu tiro 1 e conto quantas casas tem. No caso aqui, temos quantas? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado a 4. Bom, esse exercício aqui vocês podem tirar a prova real. Como? Vocês podem pegar, ó, 10 elevado a 4, gente, é a mesma coisa que o quê? Mesma coisa que 10 mil, tá? Se eu fizer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, vai dar 10 mil. Se eu fizer 10 mil vezes 1,5, eu vou obter 15 mil. Então, eu posso tirar a prova real na calculadora para saber se eu acertei. Se eu fizer essa conta que deu errado, então deu outro número, então eu tô contando as casas de forma errada aí. Letrinha D. Mesma coisa, ó, já preenchi 10, já preenchi 10. Agora, com os zeros são um pouquinho diferentes, tá, gente? Então, aqui, ó, no 852, eu vou fazer como? Eu vou tirar a primeira casa e vou contar a quantidade de zeros que eu tenho aqui, ó, tá? Então, a quantidade de zeros não, desculpa, eu tiro o primeiro zero e conto a quantidade de casas que eu tenho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, 10 elevado a 7. Qual que é a diferença, então? Começou com zero, expoente negativo. Só que agora, ó, 8,52. Quer dizer que o meu número, não tenho mais 852, eu andei uma casa aqui. E como a vírgula, quando tiver a vírgula, no caso, eu só preciso contar a quantidade de zeros, tá? Fica igual aquele exemplo lá de cima. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 negativo, tá? Então, é isso que eu tenho que fazer para todos os exercícios, tá? Então, aqui, ó, prestem atenção, já fiz a letra A e já fiz a letra D. Então, vocês têm que fazer os demais. Exercício 2, pessoal. Quando eu estiver explicando os exercícios aqui pelo vídeo e vocês forem fazendo na apostila, uma dica, vai pausando o vídeo, façam a leitura do exercício sempre, tá? Não adianta vocês pegar só a explicação aqui, senão talvez vocês não vão conseguir compreender se vocês não fizerem a leitura. Então, olha só. Essas duas distâncias aqui desses números, que são números extremamente grandes, está falando do quê? No exercício 2, ó, a distância mínima entre Terra e Saturno, entre esses dois planetas, tá? É de 1 bilhão, 195 milhões e 500 mil quilômetros, essa distância mínima. Enquanto a distância máxima é de 1 bilhão, 658 milhões e 500 mil quilômetros. Represente essas duas medidas de maneiras diferentes por meio de uma multiplicação no qual um dos fatores seja uma potência de 10. Gente, aqui nada mais é do que para eu representar esses números usando potência de base 10. Então, olha só, como que eu vou fazer? Eu vou fazer o da distância mínima, vocês fazem o da distância máxima. Bom, aqui não começa com zeros, então o meu expoente não é negativo. Então, o que que eu vou fazer, gente, ó? Eu vou pegar esse número aqui, ó, seria 1 bilhão, 195 milhões e 500, eu vou pegar todos os números, exceto o número zero, exceto os zeros. Então, ó, tira todos os zeros, então vai sobrar 1, 9, 5 e 5 de novo, tá? Pego todos os números, exceto os zeros, tá? Faço vezes 10, porque é potência de 10. Qual que é a regrinha? Após o primeiro número, eu vou colocar a vírgula, tá ok? E vou fazer o quê, gente? Após o primeiro número, eu vou contar quantas casas eu tenho. Quando começa com zero, eu conto só os zeros, mas nesse caso não é assim. Quando não começa com zeros, eu tiro o primeiro e conto todos. Então, aqui tá facinho, ó, 3, 6, 9. Tá? Então, esse é o primeiro, eu já fiz. Vocês vão representar, então, ó,
a distância máxima, tá? Não precisa representar de outras maneiras, gente. Uma maneira só já tá bom, tá bom? E com base na explicação desses dois exercícios, pessoal, eu vou solicitar para vocês alguns exercícios, tá? Eu vou deixar explicadinho lá na plataforma quais serão os exercícios que vocês vão fazer, não serão todos, porque eu vou deixar, por exemplo, alguns pra gente fazer na aula ao vivo, tá? E também, quando a gente for fazer live, nós vamos fazer correção desses exercícios, então não deixem de fazer. Pessoal, se vocês chegarem para fazer uma aula ao vivo, sem ter feito, sem ter assistido esse vídeo, sem ter resolvido esses exercícios aqui, vai acontecer que vocês não vão conseguir acompanhar, tá? Então, eu vou deixar lá marcadinho na plataforma quais são os exercícios que vocês vão fazer, tá? Esse conteúdo tem um total de 15 exercícios, não vamos fazer todos de uma vez. Eu vou deixar marcadinho lá. E aí vocês, por favor, gente, tentem fazer e vão mandando as dúvidas de vocês, tá ok? Então eu vou ficar no aguardo.